Amigo Jesus, querido irmão, médico de nossas almas, permita, Senhor, seus mensageiros estarem presentes e atuando em favor de nós, não somente no campo físico que nos encontramos encarnados, mas também, Senhor, aos corações aqui presentes, já desenfaixados do corpo, buscando como nós o alimento imperecível da alma. Alimento este, Senhor, que somente o Senhor pode nos oferecer. Pois através dos vossos ensinamentos, conforme o registro do teu apóstolo e evangelista João, ao dizer-nos: eu sou o pão da vida, que possamos, Jesus, alimentarmos deste pão que são os vossos ensinamentos. Hoje, reafirmados e revividos pela doutrina dos Espíritos, que nós possamos somar esforços no campo do sentimento e dos pensamentos positivos, canalizando, Senhor, essas energias a toda a humanidade. E em especial aos nossos lares, de todos nós que aqui nos encontramos, a envolver os corações com que compartilham conosco dentro do mesmo lar. Assim sendo, Jesus, só temos a lhe agradecer pelo muito que temos recebido. E se temos algo a lhe pedir, pedimos que nos dê força para continuarmos caminhando contigo, hoje e sempre, que assim o seja. Gente, então hoje nós vamos dar continuidade à obra Religião dos Espíritos. Estamos terminando a mesma. A lição Simpatia é o capítulo 89. Lembrar a todos que faltou ainda algumas lições a serem trabalhadas, que ao longo do ano foram puladas. Então, depois que terminar a última lição, algumas lições do livro que não foram realizadas serão feitas. Simpatia. O que é simpatia? Quando nós ouvimos essa palavra, eu fui fazer uma pergunta a uma pessoa, o que é simpatia? E aí ela definiu a simpatia não no campo dos sentimentos, mas dentro daqueles rituais que muitos de nós seres humanos costumamos a fazer para pedirmos algo que desejamos. Inclusive tem até livros de simpatia. Simpatia para tudo, não é verdade? Acredito eu que alguém aqui já fez simpatia nesse sentido? Não? Não tem vergonha, não. Pois é. Então, aí eu perguntei a essa pessoa, como se define simpatia? Ela vai falar isso comigo. Eu falei assim, realmente, para a gente entender que na língua portuguesa, às vezes, a mesma palavra, ela tem significados diferentes. Isso é interessante. Mas não é essa simpatia que nós estamos falando, ou nós iremos trabalhar. A proposta de Emmanuel a trazer o título Simpatia é falar-nos da afinidade que os seres humanos têm uns
com os outros. Ter simpatia é você comungar, partilhar dos mesmos pensamentos, sentimentos com outra pessoa. Às vezes nós nem conhecemos a pessoa. Nós vamos a ver pela primeira vez e estabelece um laço de simpatia, de afinidade, a tal ponto que você diz assim, nossa, nós estamos conversando há 1 hora, mas parece que eu te conheço há muito tempo, não é assim? Pois é. Então é essa simpatia que Emmanuel está falando para nós. E que ele vai desenvolver dentro do capítulo 89 da obra Religião dos Espíritos. E essa obra, o convite da espiritualidade é debruçarmos sobre o Livro dos Espíritos, estudando, pois que o Livro dos Espíritos nos apresenta uma abertura muito grande para o entendimento acerca não somente das leis divinas, trazidas e facultadas ao mundo por Jesus, mas ao mesmo tempo abrir novos horizontes em nossas mentes, em nossos corações, para adentrarmos de fato uma compreensão dessas leis. E a simpatia, ela vai realizar algo muito importante quando nós nos permitimos trabalhá-la em nós. Agora, o oposto de simpatia é antipatia. Então, nós estabelecemos nas nossas relações simpatias com algumas pessoas pelo campo de afinidade que temos. Mas também é muito comum nós dizermos assim, nossa, eu não vou com a cara de fulano, não vou com a cara de ciclano. Não é verdade? Isso é uma antipatia. Muitas pessoas afirmam, eu até tolero ficar ou conversar poucos minutos com a pessoa, mas se dependesse de mim, eu não o faria. Antipatia. Será que Jesus tinha antipatia por alguém? Olha que coisa interessante. Porque se o nosso modelo é Ele, e Ele é o nosso guia, e nós estamos transitando no planeta segundo a permissão dEle, para aprendermos com Ele, não consta nos evangelhos que Jesus teve aversão por quem quer que seja. Até mesmo por aqueles que, entre aspas, nós consideramos como seus algozes. Até mesmo por um discípulo que faz com que ele se torne apóstolo e convive com ele quase por 3 anos. E Jesus sabia da fragilidade deste apóstolo, que personifica, obviamente, as fragilidades de nós, seres humanos. Estamos falando de Judas Iscariotes. Mas Jesus o manteve junto ao seu coração, para que Judas despertasse para uma realidade que até então ele não estava conseguindo compreender. Ele não trazia no campo íntimo uma maldade. Não. Ele queria, de fato, auxiliar o povo de Israel a se libertar do jugo do Império Romano. Ele queria auxiliar o Cristo, mas as ideias que ele trazia a respeito ainda estavam muito vinculadas ao campo da materialidade. Estavam limitadas. E Jesus veio nos ensinar justamente a compreender a vida para além da matéria.
E Emmanuel, ele vai trazer para nós, dentro dessa lição, a interpretação que ele está dando da questão 931 do Livro dos Espíritos. Essa questão está no quarto livro, ou a quarta parte, que fala das penas e consolações, no caso, penas terrestres, consolações terrestres. Questão 931. Nós vamos ler depois. Primeiro vamos ler a lição. Ele vai dizer assim: simpatia. Foi na reunião pública que aconteceu no dia 14/12 de 1959, na cidade de Uberaba, e após o grupo onde Francisco Cândido Xavier se encontrava ter lido a pergunta e resposta do Livro dos Espíritos, a 931, o Emmanuel então dita uma interpretação por aquilo que foi dialogado entre os presentes. Compadece-te de quem se aproxima, não te encarceres nas aparências. Há risadas que disfarçam soluços, muita veste custosa esconde feridas. O legislador que te parece feliz, muita vez gemerá em desespero silencioso. O administrador que passa, indiferente, carrega na cabeça tão esfogueantes problemas que deixou de saudar-te. Agora está falando diretamente para mim, em particular. O expositor de ensinamentos sublimes, que se te afigura cavaleiro das vicissitudes humanas, caminhará talvez cada dia atormentado de tentações. Então, nós expositores, que temos essa oportunidade de falar em nome do Cristo, o primeiro que está escutando sou eu, porque os meus ouvidos estão mais próximos da minha boca. E é devido termos uma atenção muito grande conosco mesmo, pois não estamos isentos. Ainda trazemos essa fragilidade humana que precisamos constantemente estarmos avaliando e reavaliando em nós. O titulado que respira sob o apreço público pela elevação cultural e profissional a que se guindou, em muitas ocasiões, transporta consigo amargas experiências. O comerciante que supões regalado na mesa opípara, palavrinha meio complicada, né? Opípara. Emmanuel usando aqui de uma linguagem muito não comum entre nós. Opípara significa uma mesa farta, uma mesa exuberante. É quando você tem a oportunidade de passar as férias num resort, aí você vai tomar aquele café da manhã, aí você olha assim para a mesa do café da manhã e você pensa assim, mas o que eu vou comer primeiro? Não é verdade? Aí a pessoa, ela até ultrapassa dos seus limites. Já aconteceu com alguém isso aqui, gente? Não, né? Não, né? Aí a pessoa fala assim, primeiro eu vou comer só as frutas. Aí a pessoa começa a comer frutas que ela nunca viu na vida dela. A pessoa enche na primeira fruta que ela se alimenta. O comerciante que supões regalado na mesa opípara, essa mesa exuberante, farta, guarda provavelmente o estômago ulceroso com extrema dificuldade para comer. O artista que presumes campeão do prazer, porque trabalha sorrindo, quase sempre carrega no coração um vaso de lágrimas. A mulher que julgas vaidosa porque anda adornada, em muitas circunstâncias,
chora por dentro, crucificada no martírio doméstico. A pessoa que acredita insensata por revelar-se autoritária ou pretensiosa, na maioria das vezes, é simples caso de obsessão. A sociedade é filtro gigantesco do espírito. Essa é uma frase de efeito. A sociedade é filtro gigantesco do espírito. As coletividades que formam as sociedades só é possível porque há nelas nós, as nossas individualidades, que vão se somando umas às outras para formarmos grupos, clãs, famílias, assembleias, uma coletividade, uma sociedade. Então, a nossa sociedade, ela é um filtro daquilo que cada um de nós estamos trazendo. Cada consciência permanece no crivo que lhe é necessário. Isto é, no entendimento, no campo da própria percepção que detém. Atende à fome do corpo, mas não desprezes a fome da alma. Alivia aqueles que exibem chagas à mostra. No entanto, ampara também os que trazem chagas ocultas. Toda criatura pede auxílio e entendimento. E ninguém há que não seja digno de socorro e compreensão. Cede, assim, aos outros a simpatia que advogas em favor de ti mesmo. Todos sabemos que a terra é ainda estação de lutas expiatórias, mas será de futuro o domicílio do eterno bem. Contudo, estejamos certos de que o bem de todos começa sempre no esforço construtivo de cada um. Então, essa é a lição proposta por Emmanuel. Nós vamos observar que ele trouxe aqui várias lições mostrando justamente os erros que muitos de nós trazemos ao fixar nossa existência somente no campo da materialidade. Se somos espírito, por isso ele vai dizer-nos: atende à fome do corpo, atender às necessidades fisiológicas, mas jamais esquecermos, nem desprezarmos, de atendermos às da alma, a fome da alma, o alimento da alma. E aí, quando nós vamos abrir a questão 931 do Livro dos Espíritos, está no primeiro subtítulo, que vai iniciar a quarta parte do livro, sobre as penas e gozos terrestres, que está falando de felicidade e infelicidade. E nessa questão, o Kardec questiona a espiritualidade. Questão 931 do Livro dos Espíritos. Por que são mais numerosas na sociedade as classes sofredoras do que as felizes? Essa foi a pergunta. Então nós observamos a nossa sociedade e sabemos que existem várias classes que se agrupam dentro dela. Aqui Kardec está dividindo em duas: classes sofredoras, classe feliz. E ele quer saber o porquê. Aí a espiritualidade responde: nenhuma é perfeitamente feliz. Isto é, aquilo que para nós talvez possa ser felicidade, em realidade não o é. E eles continuam: e o que julgais
ser a felicidade, muitas vezes oculta pungentes aflições. O sofrimento está por toda parte. Então, as analogias que Emmanuel foi trazendo é justamente nos mostrar que se há um lado bom, de forma superficial, não sabemos aquilo que está por detrás. Por isso ele inicia, não julgarmos pela aparência. Não sabemos o que vai na intimidade de quem quer que seja. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes a que chamas sofredoras são mais numerosas por ser a terra lugar de expiação. Quando a houver transformado em morada do bem e de espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz. Aí, ela lhe será o paraíso terrestre. Olha que coisa boa. Então, está dependendo de quem? De Deus, do Cristo, dos espíritos que já atingiram um patamar evolutivo que ainda nós não conseguimos dimensionar, ou está em nossas mãos realizar este progresso e fazer do planeta que nós habitamos realmente um paraíso de se viver. Quando nós falamos de se viver, é onde cada coração dentro do planeta, estando no plano físico ou nas dimensões espirituais, possam estar justamente trabalhando em si mesmos ou advogando em si mesmo, conforme Emmanuel colocou, a simpatia. Isto é, onde todos os nossos desejos estarão sendo concentrados para a vivência da lei de Deus. Não, Delano, isso aí vai ser difícil. Vai ser fácil, não. Porque ninguém falou que seria fácil. O próprio Cristo. Porque ele veio até nós e disse, no mundo tereis aflições. Coragem. E eu venci o mundo. Então ele nos deixa um legado para podermos segui-lo. O fato é que nós ainda trazemos grandes dificuldades em seguir Jesus. Isso é uma realidade. Agora, o Kardec está perguntando sobre felicidade. Classes sofredoras, classes felizes. Do ponto de vista humano, pela aparência, nós podemos fazer essas distinções, não é verdade? Aí nós temos esse aparelhinho aqui, ó, todos conhecem, né? Esse aparelhinho tem vários aplicativos, onde as redes sociais podem fomentar alguém que realmente está aqui, aonde? Em um paraíso, né? Às vezes a pessoa está dentro da casa dela, sentada no sofá dela, e ela com o aplicativo, ela consegue montar ela dentro de um quadro como se ela estivesse numa praia exuberante, não é verdade? Hoje nós temos aí a inteligência artificial, né? Cuidado com a inteligência artificial. Por quê? A inteligência artificial é isso aqui, ó. É somente isso aqui, ó. Quando você aperta em seu celular uma busca sobre aquilo que a inteligência artificial possa oferecer, daquilo que você quer saber, ela vai te dar conforme a estatística. Estatística de quê? Daquilo que está sendo alimentada. Quem alimenta? O ser humano. O ser humano.
Então aqui vai um detalhe importante. Por exemplo, nós temos um canal aqui no Lafran no YouTube, não é isso? Onde as nossas palestras são colocadas. Quando alguém assiste uma palestra, é importante a pessoa dar aquele joinha. Ou se não gostou, dá lá o não joinha, não é verdade? Estou falando em português, né? Porque fala likes, né? Eu vou falar o português. Dá lá o joinha, a like. Pô, Adriano, mas por que isso é importante? Porque se você fizer uma busca sobre espiritismo no YouTube, ou na inteligência artificial, ou sobre qualquer coisa, vai se apresentar para você várias situações sobre o espiritismo. E hoje existem diversas lives e irmãos que estão falando sobre espiritismo, mas falando o contrário daquilo que temos aprendido. E se esse site, ou se essa live recebe uma quantidade enorme de like, o que a estatística está apontando? E se alguém, às vezes, lá no futuro, daqui a 50 anos, e o Lafran? Eu estou colocando que o Lafran não vai existir daqui a 50 anos, não é verdade? Então vou falar uma realidade. Eu espero que não. Adriano, você está ficando louco? Mas nós vamos estar recebendo crianças com paralisia cerebral daqui a 50 anos? Você vai pensar, não é? Nós vamos ser tão egoístas assim? Ou será que nós vamos desencarnar e vamos voltar na condição de um espírito com paralisia cerebral? Olha lá, Marcos. É igual aquela questão do Steve Wonder. Steve Wonder, 55 mil seguidores, a Anitta 3 milhões. Olha a obra do cara. Justamente. Então é nesse sentido que nós estamos chamando a atenção. Eu estou falando aqui do Lafran, mas aquilo que é bom precisa ser colocado. Porque a inteligência artificial trabalha com estatística. Porque quem alimenta as estatísticas somos nós. E o ser humano, daqueles que estão por detrás. Então, Espiritismo define. Então, tem a sua definição real daquilo que temos aprendido, mas existem corações que ignoram o conhecimento que nós temos e estão falando aí de Espiritismo. E as pessoas estão dando joinha lá. Daqui a 50 anos, quando alguém falar, o Lafran, teve uma palestra lá, de um tal de Emerson Perdesoli, vai lá, vê, quantos? 10. Tem, às vezes, tantas visualizações, mas dentro dessas visualizações não tem like nenhum. Isso não vai aparecer em estatística daqui a 50 anos. Vai aparecer o que está alimentando. É apenas uma coisa para pensarmos. Então, simpatia, ou exercer simpatia, é nós promovermos a ação do bem que Jesus espera de cada um de nós. Então, Emmanuel traz para nós aqui uma lição, onde ele vai colocando que compadece-te de quem se aproxima, não te encarceres nas aparências. Há risadas que disfarçam soluços, muita veste custosa esconde feridas. O legislador que te parece feliz, muita vez, gemerá em desespero silencioso. O administrador que passa indiferente, carrega na cabeça tão esfogueantes problemas que deixou de saudar-te. O expositor popular, né? Porque senão complica a gente. O titulado que respira sob o apreço público pela elevação cultural e profissional a que se guindou, em muitas ocasiões, transporta consigo amargas experiências. O comerciante que supões regalado na mesa farta, exuberante, guarda provavelmente o estômago ulceroso. O artista que presumes campeão do prazer porque trabalha sorrindo, quase sempre carrega no coração um vaso de lágrimas. A sociedade
é filtro gigantesco do Espírito. Ele chama atenção para isso. E aí, o Kardec fala de felicidade. Colocando em apenas duas classes dentro da sociedade. As classes que são sofredoras, infelizes. As classes que não são sofredoras, felizes. Então ele pergunta à espiritualidade, é assim mesmo? A resposta, nenhuma é perfeitamente feliz. E o que julgais ser a felicidade, muitas vezes oculta pungentes aflições. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes a que chamas sofredoras são mais numerosas, por ser a terra lugar de expiação. Quando a houver transformada em morada do bem e de espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz e ela lhe será o paraíso terrestre. Tá, mas como nós podemos realizar isto? Fazer isso de fato? Trabalhar a felicidade. Olha que coisa interessante. Como buscar o exercício dessa felicidade proposta pela espiritualidade? Então vejam bem coisa interessante. No Livro dos Espíritos, na questão 614, uma colocação da espiritualidade Allan Kardec. Eles vão dizer assim, que o homem, ser humano, só é infeliz porque ele se afasta da lei de Deus. Simples dessa forma. Porque a pergunta é, que definição se pode dar da lei natural? E eles respondem, lei natural é lei de Deus. E o ser humano, ao se afastar desta lei, torna-se infeliz. Então, a infelicidade nós a promovemos quando vamos nos afastando da lei de Deus. Ah, Delano. Mas como assim? Então, Jesus veio até nós e ele não somente demonstrou como fazer, mas exemplificando diariamente a lei divina, em especial nas relações. Podemos citar aqui vários casos dentro do texto bíblico, mas eu vou citar apenas um, que é muito utilizado pela maioria dos teólogos, expositores espíritas, que é o caso da mulher adúltera, registrada pelo evangelista João. Quando era jogada em praça pública por alguns corações, e chegando até o Cristo lhe perguntando que dentro da lei ela foi apanhada de uma forma e a sanção da lei é fazer com que aplicasse ali a pena de morte por apedrejamento. Ele, Jesus, o que teria a dizer sobre isso? Então a doutrina espírita vem ao nosso socorro e no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo nós temos Kardec dividindo a lei em duas partes. A lei humana, suscetível a mudanças, a transformações, à medida que nós vamos amadurecendo espiritualmente, assim o sabemos, e a lei divina. A lei divina não sofre mudanças, não sofre alterações. A lei divina é eterna. Daqui a 1 bilhão de anos, continuará sendo a mesma. Então, antes do planeta Terra ser formado, ela já existia. Após o planeta Terra ser disseminado e virar poeira, junto com os outros planetas e o sistema solar do qual estamos inseridos, no espaço, ela continuará sendo a mesma.
Ah, Delano, você está falando que o planeta Terra vai acabar? Vai, literalmente vai. O espaço físico, geográfico do planeta vai acabar. Mas não agora. Daqui a alguns bilhões de anos ainda. Muitos que estão aqui estarão acompanhando isso. O que é isso, Delano? Somos espíritos. Quando será isso? Quando a Terra atingir categoria de mundos divinos, segundo a pedagogia colocada pela espiritualidade de Allan Kardec, para nós entendermos. A Terra chegará lá. Quem fala isso? Delano? Não. O Emmanuel. Olha o que ele vai dizer aqui. Todos sabemos que a Terra é ainda estação de lutas expiatórias, mas será de futuro o domicílio do eterno bem. Então a Terra chegará à condição de planeta onde os espíritos que o estarão habitando estarão na condição de espíritos acima dos superiores, dentro da escala espírita. Não vou dizer espíritos já puros. A ideia é espírito puro. Mas atingir o estado de pureza é ainda algo que a nossa mente não consegue associar. Agora, Emmanuel está falando isso por ele? Não. Ele está fundamentando na espiritualidade, que diz a Kardec: direi que as classes a que chama sofredoras são mais numerosas por ser a Terra lugar de expiação, planeta de prova e expiação. Quando a houver transformado em morada do bem, nós estamos fazendo este processo de transição para um mundo de regeneração. E de espíritos bons, o ser humano deixará de ser infeliz. E ele só é infeliz, conforme a questão 614 do Livro dos Espíritos, quando da lei divina se afasta. Aí, quando nós promovermos a lei divina nas nossas relações, onde a simpatia se faz presente, nós estaremos então trabalhando para promover a Terra a um paraíso de fato, que vai ser um mundo feliz. Então eu vou dar apenas uma ideia de um mundo feliz. Eu nunca tive no mundo feliz. Alguém já teve? Alguém já esteve em um mundo feliz aqui, gente? O que é viver no mundo feliz? Não há infelicidade. Em um mundo feliz não existe infelicidade. Se não existe infelicidade, não existe isso aqui não, ó. Não. Dor. A guerra é consequência da dor. A guerra é uma consequência da dor. Que dor é essa? Do corpo, não. Dor da alma. Porque a dor do corpo a gente consegue sanar. Facilmente. Você está com aquela cólica renal, não está conseguindo nem respirar direito, não é verdade? Alguém sentiu cólica renal? Eu ainda, graças a Deus, não. Mas a gente sabe, a gente conhece pessoas que sentem. A pessoa torce todinha. Ou aquela dor de dente, faz até você subir pelas paredes. Ou uma dor que você tenha lá, no corpo físico. Você procura um profissional, você consegue aliviar essa dor. Não é verdade? Mas e a dor da alma? A dor que está imprimida nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Às vezes, demoram-se décadas, centenas de anos, milhões de anos. Mudança de planeta para outro planeta. A dor da alma faculta ao espírito
vivenciar situações dolorosas. E aí abre-se um leque muito grande para o sofrimento, os sofrimentos. Então, quando a gente observa a nossa sociedade hoje e tudo aquilo que ela está trazendo, nós temos responsabilidade. Aqui é isso, Delan. O negócio está acontecendo lá do outro lado do mundo, nós temos responsabilidade. Se somos uma família, Jesus está observando a todos, o planeta é direcionado por Ele, e fazemos parte dessa família chamada planeta Terra. Então, o que acontece lá traz consequências para mim. O próprio Bezerra de Menezes, ao ser questionado da sua permanência de querer ficar no planeta Terra, você vê a simpatia que ele tem por nós, né, gente? Olha pra você. Desencarna, chega no plano espiritual, meu filho, toma. O que é isso? Seu passaporte, pode ir embora. Você está liberado. Sai do planeta. Vale de, segundo alguns espíritos, de misérias e sofrimentos. Quando a gente fala miséria, não é miséria física, não. Miséria humana. Miséria moral. Sai desse planeta. E ele diz, só sairei quando não houver nenhuma lágrima de dor e sofrimento sobre a mesma. Ele não diz, quando os meus não tiverem mais em lágrimas e sofrimento. Os meus seriam os familiares, não é? Não. Quando não houver mais uma lágrima de dor e sofrimento. Ele está estendendo isso a quem? A todos. Essa é a visão do Espírito que está trabalhando em si mesmo a lei divina. Agora, quando chega até nós, nós ainda precisamos viver dentro de pequenos núcleos para realizarmos dentro desses pequenos núcleos aquilo que a lei divina nos pede. E não é que a gente tem dificuldade? Você está dentro do seu lar, com a sua família, esposa, mãe, pai, filho, filhos, parentes. Está todo mundo ali harmoniosamente, serenos, felizes, equilibrados, vivendo como se estivesse num paraíso de delícia e terra, onde não tem problema nenhum. Então vejam bem, a realidade é diferente. E o que a espiritualidade está nos pedindo? Um pouco mais de atenção e de simpatia. Isto é, criarmos afinidades uns para... Adela, mas não tem jeito de conviver com fulano. Não consigo conviver com fulano. Mas ninguém quer que você também se martirize. Se você não consegue conviver com fulano ou beltrano, não precisa pensar numa forma de interagir com a pessoa. Viva de forma natural. Cumprimente, converse. Não quer dizer que você vai abraçar e dizer à pessoa, eu gosto de você. Não precisa disso. Mas também que você não seja indiferente no campo das relações. Porque nenhum de nós aqui, encarnados, e muitos dos desencarnados, não posso colocar todos, né? Não sei que espírito desencarnado está aqui. Pode ser que esteja um que já está numa esfera muito elevada. Mas a grande maioria dos desencarnados que estão aqui não conseguiriam viver 24 horas num mundo feliz. Que é isso dela? Não conseguiríamos. Porque o que é viver no mundo feliz? Eu nunca vivi, tá, gente? Eu estou apenas supondo aqui. Eu espero que seja assim. A gente faz uma ideia. Por que a gente faz essa ideia? Partindo daquilo que nós estamos entendendo, compreendendo. No mundo feliz, não existe dor. Vou colocar outro. Dor. Se não tem dor, não tem sofrimento. Porque o sofrimento é consequência da dor. Não existe sofrimento.
Se não há dor, não há sofrimento, então nós vamos entender aqui, ó, apenas alguns pontos para a gente começar a raciocinar. No mundo feliz não tem isso aqui não, ó. Doenças. Não existe doença no mundo feliz. Quando eu falo doença, tem um livrinho que é mais ou menos assim, ó. Que livrinho que é esse? É aquele livrinho que é o Código Internacional das Doenças, o CID. Já viram? É como se fosse tudo aqui, né? Tem o código para todo tipo de doenças no planeta, não tem? Pois é. Lá não existe esse livrinho não, porque não tem doença. Por que não tem doenças? Porque não tem doente. Por que não tem doente? Porque o espírito está em equilíbrio, vivendo a lei de Deus. Se não há doenças, não existe aqui não, ó. Fome e guerras, não existe isso. Porque tudo isso aqui entra em sintonia uma com a outra. A guerra promove fome, doença e sofrimento. E assim umas estão acasalando umas com as outras. Mas não existe guerra? Não existe guerra. Quando a gente fala guerra, não é essa guerra que a gente vê aí, onde o ser humano utiliza de artefatos bélicos. Por quê? Porque lá não existe indústria de fabricação de materiais desse tipo. Não existe. Então, quando as Organizações Unidas baixarem um decreto e dizerem assim, todos os países estão proibidos de ter indústria bélica, isto é, não fabricar nenhum tipo de artefato onde o ser humano possa utilizar dele para matar o outro ser humano, porque a lei de Deus diz, não matarás. Está no decálogo divino. Nós estamos conseguindo colocar essa lei em prática ou não estamos? Ela tem 3.600 anos. Então, se nós ainda não estamos conseguindo colocar essa lei na prática, quando é que nós colocaremos? Quando não existir nenhuma fábrica no planeta de qualquer artefato de armas. Isso vai acontecer em 2057? Não. Então, em 2057, não entramos em regeneração. Isso é raciocinar. Ah, Delano, mas o Emmanuel fala, não. O que o Emmanuel disse é que em 2057, a dor estará presente, mas abre-se para nós um campo onde os espíritos que estão buscando, de fato, trabalhar em si mesmos a lei de Deus, possa, a partir de agora, colocar essas sementes para germinar de fato. Nós já estamos neste processo. Então, há indivíduos dentro do planeta que já vivem de forma regenerada. Mas a massa, a grande maioria, não. E em 2057, ou a partir de 2057, muitas coisas sim vão alterar na estrutura planetária, onde nós, seres humanos, seremos chamados a uma consciência de que a matéria é apenas um estágio, uma etapa para a evolução do espírito, que é o que somos. Mas teremos ainda dor? Teremos. Mas saberemos conviver com a dor. Por quê? Estaremos mais conscientes da lei de Deus. Ah, mas em 2057 eu estarei desencarnado. Eu acredito que não, já até conversei com a espiritualidade.
se eles forem me levar, possam me levar depois para 62, 64, 2064, querendo demais, né, gente? Mas se puder me levar depois, não tem problema não. Mas eu não estou sendo egoísta não, eu estou sendo até bonzinho comigo mesmo. Egoísta, se eu fosse, ó, me leva daqui embora porque eu não estou aguentando mais, não é verdade? Não, aí seria egoísta. Porque aqui é o campo de luta, é o campo de batalha. É as oportunidades que estão sendo oferecidas a mim para que eu consiga colocar em prática o que tenho aprendido. Essa é a proposta. Teoria é uma coisa, prática é outra. Já ouviram falar essa expressão, gente? Já, né? Isso. Querendo ou não. E quem provoca isso? Dor ou o amor. A escolha é individual. Você escolhe. Ah, Delano, eu quero semear o amor. Semeie. Ah, Delano, eu ainda não consigo semear o amor. Então continue semeando a dor. Mas colherás aquilo que semeias. O que Kardec vai desenvolver depois, junto a essas lições com a espiritualidade, abrindo nossa mente, ele vai inserir em um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo de número 5. Alguém já ouviu falar nesse capítulo, né, gente? Capítulo 5, em 2 itens. Item 20 e item 24. O que está falando esses itens? Olha o título dos itens. Item 20, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. A felicidade não é deste mundo. No item 24, a infelicidade real. É o título proposto pela espiritualidade, dentro das instruções dos espíritos. Vamos ver o que eles vão falar para a gente. Não vou ler tudo, apenas algumas partes. Olha que coisa interessante. Se não está amplamente associado à proposta que Emmanuel está trazendo sobre simpatia. Item 20, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele inicia assim: não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Então ele está colocando afirmações. Exclama geralmente o ser humano em todas as posições sociais. Então aqui o Espírito já está colocando para Kardec que em todas as posições sociais exclama o ser humano: não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima. Sabe de onde que ele está tirando esse título? A felicidade não é deste mundo? De um dos livros do Velho Testamento, Eclesiastes. Quem dita essa mensagem é um cardeal, é um espírito que durante a existência no plano físico chegou a ser cardeal da igreja. Então ele está falando com conhecimento de causa, não está? Porque subse-entende que ele pelo menos leu o livro de Eclesiastes. E está nos convidando a lermos e estudarmos o livro de Eclesiastes, que muitos conhecem dentro de um capítulo apenas, o capítulo 3, quando é proposto que há tempo para tudo, não é? Está lá no livro de Eclesiastes. Há tempo para tudo que há embaixo do sol, em cima do sol, e vai tecendo. Então, no capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, nós vamos fazer uma analogia onde a proposta do Eclesiastes é nos dar indicativa de que o homem ele não consegue ser feliz no mundo. Por quê? Justamente por causa disso aqui, ó. A não vivência da lei de Deus. Ao nos afastarmos da lei de Deus, nós promovemos situações que lá na frente chegarão como dor. A dor
abre-se um leque muito grande, em vários níveis. Essa dor biológica, física, é apenas a exteriorização de vibrações energéticas que trazemos acumuladas ao longo de muitas existências para saneamento psíquico, emotivo, onde a dor da alma necessita fazer esse trabalho. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o dinheiro, nem o poder, nem mesmo a juventude. Tinha um filme brasileiro, até com aquele, sem fazer propaganda, claro, né, gente? Leandro Hassum, uma comédia brasileira, né? Que ele tá lá, ganha na loteria, até esqueci o nome do filme. Aí ele vai procurar um tio dele lá, que o tio dele era podre de rico, podre de rico. E ele vai lá pedir, né, um dinheirinho para eu ajudar, eu associar. E aí eles estão conversando, essa frase ficou bem marcada, que é pra gente. Ele falou, mas tio, você é podre de rico, tal, não sei o que, você não tem dinheiro de colocar mais e tal. O tio dele falou assim com ele, troco tudo que eu tenho pela sua idade. Ou seja, você está numa idade onde você está com todo o vigor, toda a energia, você é jovem, com enormes capacidades. E o tio já, numa idade já avançada, cheio de doenças, gastando fortunas, mais fortunas, para aliviar a doença que traz. Tem muito dinheiro, mas não tinha felicidade. Aí essa frase ficou. Troco tudo que você tem. Te dou tudo que é meu. E você me dá a sua idade. Ou seja, cada espírito precisa vivenciar aquilo que é necessário a ele. Se somos espíritos e habitamos o palco terrestre, sabemos que essa ribalta, este palco, ele é passageiro. Mas ele é consequência daquilo que fizemos ontem. E amanhã nós estamos definindo agora. A sua reencarnação próxima, você está definindo agora. Como que será? Com quem será? É você que define, é você que escolhe. O livre-arbítrio é seu. Assim, pois, aqueles que pregam ser a terra a única morada do homem e que só nela e numa só existência lhe é permitido atingir o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se e se enganam aqueles que o escutam. Já que está demonstrado, olha o que ele vai dizer, por uma experiência arquissecular, que este globo não encerra, senão excepcionalmente, as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. Aquilo em que consiste a felicidade sobre a terra é uma coisa tão efêmera para aquele que não age sabiamente, que por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto se escoa numa sequência de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que falo aqui dos felizes da terra, daqueles que são invejados pelas multidões. Então aí está tecendo na lição. Esse é o item 20 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. No item 24, quando a espiritualidade nos chama a atenção para a infelicidade real, ele diz assim, estou lendo tudo não, tá, gente? Apenas alguns parágrafos. Vou revelar a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as forças das vossas almas equivocadas. Aí ele vai dizer, a infelicidade é a alegria, é o prazer, é a fama, é a agitação vã, é a louca satisfação da vaidade,
que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o ser humano sobre seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que reclamais ardentemente. Qual que é o objetivo do Espiritismo? Ele coloca aqui que o Espiritismo vos esclareça, pois, e recoloque em sua verdadeira luz a verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então a nossa responsabilidade é muito grande, pelo conhecimento que nós estamos absorvendo da doutrina espírita, em nos abrir nossas mentes para as realidades do Espírito, entender que cada coração aqui, vivenciando na Terra e exercitando o seu livre-arbítrio diante de ações que sejam nefastas ou não, que sejam boas ou não, estão promovendo em si mesmos suas escolhas futuras, diante da lei que é divina. Ah, Adriano, mas há tanta injustiça. Do ponto de vista humano, pode ter, sim, injustiça. Nossa visão é limitada. Mas dentro da lei de Deus, não há injustiça. Há o cumprimento da lei. Nós, pelo fato de estarmos afastados desta lei, trazemos percepções equivocadas. Qual que é o objetivo? Trabalhar em nós, primeiramente, a simpatia. Estabelecer laços de convivência onde não haja sentimentos que possamos trazer em relação a quem quer que seja ruins. Ah, Delano, mas eu não gosto daquele. Ah, Delano, eu não gosto de você. Não tem problema. Ninguém é obrigado a gostar de mim. Também eu não sou obrigado a gostar de todos. Não é assim? Mas isso não quer dizer que eu tenho que alimentar dentro de mim sentimentos ruins para quem quer que seja. Não. Gostar ou não gostar não é o problema. O problema é alimentarmos dentro de nós vibrações negativas em relação a quem quer que seja. Pensar de forma negativa. Pensar de forma desanimada. Então a doutrina espírita nos convida a raciocinarmos e entendermos que Jesus está ao leme desta embarcação. Nós somos os tripulantes. Nós precisamos colaborar com Ele para que essa embarcação chegue à terra firme. Essa terra firme, trazida em parábolas no texto bíblico, representa simbolicamente este mundo de regeneração que devemos adentrar. Devemos adentrar para iniciar esse plantio. Se nós conseguirmos, a partir de 2057, plantar sementes boas, talvez lá para 2400 nós começaremos a colher algo de bom, não é assim? Sabe por quê? Porque nem sempre a semente, vai depender de cada semente, ela tem um tempo propício para eclodir, para desenvolver, florir, frutecer. Cada semente tem as suas especificidades. Cada indivíduo também tem. Então o objetivo é calma, paciência, propormos a renovarmos interiormente, mentalmente, moralmente, espiritualmente. Alguém chegou com 4 pedras? Tranquilo. Não sou eu que estou falando isso não, gente. É o guia da humanidade. É o modelo da humanidade que o homem teme em não seguir. E depois quer ajoelhar sobre o milho e rogar aos céus que lhe ajude. O céu ajuda, desde que também saibamos nos ajudarmos uns aos outros. Isso é simpatia. Aliás, é um dos subtítulos de um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Ajuda-te que o céu te ajudará.
Para exercer a simpatia uns para com os outros, vamos encerrar com o ensinamento de Jesus. É claro, Jesus é claro. Está no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Capítulo 5 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo... Espera que eu abri em Marcos. É Mateus. A Bíblia está colada. Sabe por que a Bíblia está colada, né, gente? Sabe por que a Bíblia está colada? Uma na outra? Porque não está sendo utilizada. Porque fica colada. Quando você utiliza muito, já, né? É uma coisa para nós. Capítulo 5 do Evangelho de Mateus, para fecharmos, para entendermos como que Jesus entende a simpatia e como nós devemos seguir. Capítulo 5, partindo do versículo 38. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, Jesus, não resistais ao mal. Mas se qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vá com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Obviamente tem uma interpretação, mas esse é o pedido de Jesus. O que ele está pedindo? Vamos exercer a simpatia uns para com os outros. Ah, mas fulano não vibra na mesma afinidade que eu tenho. Então vibra e envolva ele no amor. Este é o nosso dever de cristãos. Então que Jesus possa nos abençoar, possamos retornar aos nossos lares em paz. Então nós vamos fazer a nossa prece final, né? Nós vamos agradecer imensamente a Jesus, aos bons espíritos que têm nos acolhido neste lar, que possamos retornar aos nossos lares em paz, ou às nossas atividades, mantendo essa paz, vibrando por ela, irradiando ela a toda a humanidade, promovendo-a dentro do nosso próprio lar, entre os corações que a Tua misericórdia, Senhor, colocou junto a nós. Que possamos, Jesus, estarmos sempre receptivos ao Teu amor, para que Ele cresça e desenvolva em nós, e nós saibamos oferecer frutos do mesmo àqueles que batem às nossas portas, trazendo suas necessidades. Mesmo que no momento não consigamos suprir essas necessidades mais imediatas, conforme temos aprendido com a espiritualidade, saibamos envolver esses corações junto ao Teu coração, estabelecendo assim, Jesus, vibrações de fraternidade, real e verdadeira. Que a Tua paz continue nos envolvendo e que nós saibamos mantê-la em nós durante os dias que se seguirão e que Teu amor acolha toda a humanidade. Assim sendo, Jesus, nós Te agradecemos e Te rogamos, sê conosco, hoje e sempre, que assim